Olá, seja bem-vindo a mais uma semana processual. Primeiramente, antes de começar essa aula, eu quero agradecer de coração todas as pessoas envolvidas. É tanta manifestação de carinho, de apoio que eu fico constrangido. Muito obrigado, mesmo, de coração. Eu queria fazer algumas considerações aqui antes de falar sobre paciência, primeiro tema da nossa semana processual. Quero fazer algumas considerações. Felipe, o que é em si a semana processual? A semana processual é uma missão, é uma bandeira que eu estou levantando. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal há mais de 10 anos e eu acompanho as pessoas há mais de 10 anos passando por transformações, alcançando resultado. Mas de uns 3 anos para cá, devido à internet e essa entrega de conteúdo maçante diário, as pessoas estão como se fosse num mar de informação. É muito conteúdo, é muita informação e faz com que as pessoas fiquem com a mente acelerada. E aí, diante dessa aceleração da humanidade, não é só no Brasil, é no mundo todo, esse excesso de conteúdo, excesso de informação, as pessoas estão desconectando com o agora. E vou falar uma coisa para vocês muito séria. Isso está virando uma epidemia. Isso está fazendo com que as pessoas ou vivem na ansiedade ou elas estão presas no passado, no sentimento de depressão. Então, o futuro aponta a ansiedade e o passado aponta a depressão. E são duas vertentes, são dois maus que estão acabando com a humanidade, literalmente. E eu vou falar algo para você, é uma doença silenciosa, é muito triste. Então, diante desse quadro tão claro, eu estou levantando uma bandeira. Eu já tive depressão e eu já fui uma pessoa muito ansiosa. E eu tenho vencido através do desenvolvimento pessoal. E não somente através do desenvolvimento pessoal, através de processos. Por isso que eu estou falando sobre a semana processual. A palavra processo é uma das chaves mais poderosas que tem feito a transformação da vida das pessoas. Então a gente vê esse mar de informação, a gente vê esse emaranhado de informações e as pessoas querendo, consumindo e se perdendo. Então hoje na internet você pode ter 10 mentores, você pode ter 15, 20 mentores, cada um com uma verdade. Cada um fala uma coisa, cada um dá uma direção, e aí você quer seguir todo mundo achando que tudo aquilo que você está recebendo como informação é uma base de verdade para a sua vida. Você quer saber o que é o certo para você? É aquilo que você decide acreditar. Se você decidir acreditar em 10 pessoas com pensamentos diferentes, aqueles 10 pensamentos vão ser bases de verdade. Você vai olhar para um lado e olhar para o outro e vai falar assim: peraí, minha cabeça não está raciocinando. É assim que as pessoas se encontram hoje em dia. As pessoas estão perdidas. Felipe, mas mesmo diante de tanto conteúdo e diante de tanta informação, exatamente. As pessoas estão perdidas porque quanto mais conteúdo, quanto mais informação, mais perdidas elas estão. Isso é muito forte. E aí eu estou levantando essa bandeira, essa causa. E eu quero trabalhar massivamente, levantando uma geração de pessoas processuais. Deixa eu falar algo para você, reafirmar. Para você nascer foi um processo. Para você poder se desenvolver, chegar na fase adulta, é um processo. Para você casar, foi um processo. Para você poder construir uma carreira, chegar a uma condição financeira, é um processo. As pessoas mais bem-sucedidas da vida também foi processos. Alguns processos curtos, outras pessoas com processo um pouco mais longo, mas todos passam por processo. E aí então você cai nas redes sociais e só vê o resultado final. E aí você fica com aquele sentimento de querer fazer, copiar, modelar as pessoas. Mas só que você só vê o resultado final. E aí então, o que acontece? Você fica frustrado e esse sentimento de frustração paralisa a sua vida. Deixa eu te falar, seja processual. Acorda, ainda dá tempo. Quantos depoimentos eu já vi de pessoas que estão passando pelo processo? Essa semana eu escutei, o processo é lindo, de uma aluna minha de mentoria individual. Os meus alunos também de mentoria em grupo, todas as pessoas, eles falam: Felipe, muito obrigado por ter apresentado o processo.
eu estava perdido diante de tanta informação, mas com o processo eu pude me reencontrar. Então, vamos lá. Semana passada eu falei de 3 competências, de 3 habilidades, e hoje eu quero falar também sobre um tema muito importante, a paciência. Eu sei que você sabe o que é paciência, e eu não quero falar em si da paciência, eu quero falar da falta de paciência. Você sabia que a falta de paciência pode destruir o seu futuro? Na verdade, vou corrigir minha fala. A falta de paciência, ela está destruindo o seu futuro. E eu vou falar algo aqui para você chocante. Sabe qual que é a característica principal da falta de paciência? Ansiedade. Uau! Pessoas ansiosas não têm paciência. E isso acaba com a sua própria vida. E algo interessante aqui que eu quero falar com você é o seguinte: a falta de paciência, na verdade, também é uma questão muito séria. Por exemplo, expectativas erradas. Você tem expectativa com o seu marido, você tem expectativa com o seu filho, você tem uma expectativa no seu trabalho, na sua profissão, recursos financeiros, na sua saúde. E toda vez que as suas expectativas são frustradas, você fica ansiosa e perde a paciência. Felipe, mas as minhas expectativas, elas são frustradas e eu fico ansioso ou ansiosa? Sim, exatamente, porque você cria um sonho, uma visão e aquilo alimenta seu coração. Quando você fica frustrado porque não é correspondido segundo aquilo que você vê e aquilo que você se sente com esse sentimento de frustração. E a ansiedade vem por quê? Porque você queria que aquilo acontecesse. Então, presta bem atenção. Falta de paciência, na verdade, é ansiedade e o segundo ponto, expectativas erradas, altas demais. Felipe, como que eu faço para eu poder, de fato, viver paciência? Primeira coisa é você converger as suas expectativas. Deixa eu falar algo para você. Não tenha uma expectativa alta demais do seu marido, dos seus filhos. Seja uma pessoa prudente. Tenha uma expectativa. Não estou falando para você não ter expectativa em nada. Tenha, mas tenha uma expectativa inteligente e saudável. É como se eu falasse o seguinte: tenha uma expectativa plano B. Você pode desejar coisas grandes, ter uma expectativa, um desejo do seu coração de coisas grandes. Mas se não acontecer, como é que você vai ficar? Então, diminua um pouco as suas expectativas para que você não fique nessa frustração toda e que não venha a ansiedade. Outra coisa que eu costumo falar para os meus alunos e para as pessoas que estão próximas de mim, um dos pontos mais poderosos para que você realmente não venha cair nessa falta de paciência é o desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal, primeira porta é o autoconhecimento, é você se conhecer. Por que que essas expectativas foram criadas? Por que que elas são tão altas? Somente com autoconhecimento. O que que é o autoconhecimento? É o poder de você se conhecer. Você precisa se conhecer. Você precisa saber os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, por que que você fica magoado, por que que você fica sentido. E aí, quando a gente entra na questão do autoconhecimento, a gente vai se deparar com bloqueios emocionais e aí a gente começa a entender um pouco mais quem nós somos. Para você vencer a falta de paciência, você precisa se conhecer. Enfim, eu não quero me delongar, eu quero que você, agora, nesse exato momento, você faça uma reflexão dessa aula. Se for preciso você ouvir tudo de novo, ouça. Mas você precisa entender de uma vez por todas, a falta de paciência, ela destrói o seu futuro. E as causas da falta de paciência, como eu disse, é expectativas erradas e a ansiedade. Eu disse aqui como que você pode consertar isso. Bom, eu espero que você possa ter entendido. Você quer ter uma vida processual? Começa a ser paciente. Felipe, me fala um pouco mais porque eu quero uma coisa prática. Bom, é o seguinte: seja paciente em todas as áreas da sua vida. A paciência é uma virtude. Nós sabemos que o inimigo da perfeição é a falta da paciência. Sem a paciência, você não consegue desenvolver o processo. Você precisa desenvolver o processo através da paciência. A paciência significa o seguinte:
O meu marido, ele não supriu minhas expectativas. Eu abaixo minhas expectativas e eu acredito, ou seja, exerço a paciência para que ele possa ter uma chance de poder mostrar para mim ou que ele possa suprir as minhas necessidades. Assim seja com os seus filhos, assim seja com as finanças. Um dia após o outro, exercendo a paciência, vencendo a ansiedade, convergendo as expectativas. E assim você consegue ter uma vida processual. Eu tenho certeza que isso faz sentido para você. O que eu gostaria que você fizesse? Os vídeos são compartilhados somente no grupo do Telegram. Eu quero desafiar você aqui agora nesse momento. Você pode pegar o link dessa aula e compartilhar com uma pessoa que você acredite que faça sentido. Se ela sentir o desejo de assistir a aula e de fazer parte do grupo, compartilhe o link do grupo com essa pessoa. Eu tenho certeza que vai alcançar mais pessoas. Esse é o meu intuito, que as pessoas possam ser libertas dessa ansiedade, dessa falta de paciência e como as outras competências também, disciplina, foco, perseverança e quarta e sexta também nós teremos uma aula, ok? Então, pessoal, se faz sentido para vocês, aplica isso de alguma forma prática. Esses vídeos não são motivacionais, esses vídeos são ativacionais. O intuito aqui de cada aula é que no final dela você possa gerar uma ação. Como assim, Felipe? Faça uma tarefa para você poder exercer a paciência. Converja aí as suas expectativas, vê o que está trazendo ansiedade, muda o jogo, muda os planos, começa todos os dias a exercer a paciência no trânsito. Quando você for apertar lá a buzina, gritar e xingar, faz o seguinte, respira fundo. E aí então você vai poder, de fato, se conhecer, ter o autocontrole. Então, pessoal, um grande abraço, desejo tudo de bom para vocês. Muito obrigado mais uma vez por tudo e a gente se vê.